Boa noite, minha Boa querida. noite, boa Prazer imenso noite. estar aqui com você. E estava aqui, Marina, nas primeiras palavras, já compartilhando com aqueles que já estão conosco desde o princípio desse projeto, aqueles que vão chegando com o tempo, aqueles que nunca adentraram aqui no nosso momento do Instagram para conhecer o objetivo do nosso projeto Vozes que Informam. E estava aqui compartilhando com eles que a nossa missão, né, Marina, é tentar trazer uma ideia nova a respeito do que é medicina, principalmente a respeito do que é saúde, né? A medicina é uma só, mas a maneira como nós podemos enxergar o ser humano pode diferenciar e mudar de maneira radical. E é óbvio que se a maneira de enxergar a saúde e o ser humano muda, sofre transformações de acordo com essa visão, de acordo com esse modelo, não é de se espantar que os resultados também possam ter uma expectativa realística de serem diferentes, promover menos desabilidade, mais saúde, mais manutenção preventiva, fazer com que as pessoas realmente quebrem alguns paradigmas que acho que hoje vai ser sensacional para a gente bater um papo muito interessante sobre essa questão. Uma das questões mais importantes que talvez atrapalhe o desenvolvimento e a rápida progressão desse modelo, principalmente no nosso país, é que a gente tem que começar aqui contextualizando uma coisa muito importante. Um forte lado, uma forte fatia, uma margem vasta da prática da medicina é sustentada pelos interesses da indústria da doença. Então é óbvio que se essa doença, essa indústria pertence ao interesse da doença, o portador deste objeto não pode estar saudável. Se a indústria da doença tem uma vasta influência no patrocínio de uma boa parte da prática médica, o indivíduo tem que estar doente. Ele não pode estar saudável. E aí, Marina, a gente entra numa roda viva que culmina com a nítida percepção. Hoje você não precisa mais nem ser uma pessoa de um potencial de percepção elevado. Basta você ser uma pessoa comum e andar pelas ruas. Caminha pelas grandes avenidas, pelas grandes cidades, até pelas pequenas cidades. Você vai ver nas esquinas, não é mais muitas farmácias no bairro, é muitas farmácias nas esquinas, né? Ao ponto de nós termos hoje uma farmácia olhando para outra. Existem esquinas em que eu já vi, em São Paulo, eu já vi várias aqui em Fortaleza, que as 4 pontas das esquinas estão preenchidas por farmácias. 4 farmácias numa mesma esquina, olhando umas para as outras. E aí, diante desse cenário curioso, né, digamos assim, pelo menos de maneira eufêmica, curioso, não podemos deixar de fazer algumas reflexões. Por que as pessoas estão tomando tantos remédios? Por que as pessoas estão adoecendo tanto? Será que, de fato, essas doenças são inevitáveis da velhice, como muitos de nós aprendemos, né? Nós aprendemos isso nas escolas médicas, muitos de nós passamos isso para os nossos clientes, para os nossos pacientes. Essa percepção é incorporada aos valores e crenças das pessoas do dia a dia, e aí, agora eu tenho uma razão muito, digamos, prática e muito simples de resolver todos os problemas. Aparecem os sintomas, os sinais, as desabilidades, as disfunções, as doenças, e a primeira coisa que eu olho, qual é a origem desse problema? Não, a primeira coisa que eu olho é a sua carteira de identidade, porque no momento em que eu olho para a sua certidão, lá aposta que dia nasceu, que idade tem, cronológica, eu vou ter a melhor desculpa de todas. Olha, senhora Tereza, ou senhor Paulo, eu sinto muito, o seu diabetes é da idade, a sua hipertensão é da idade, a sua depressão é da idade, a sua obesidade é da idade, a sua artrite é da idade, a sua artrose é da idade, e não tem mais nada nesse planeta que não seja da idade. Então, eu já estou começando a entender, Marina, que eu desaprendi, eu estou desaprendendo tudo que aprendi na escola de medicina. Porque se a idade é a razão de tudo isso, isso deveria acontecer com todas as pessoas. Mas, quando a gente vai para esse mesmo mundo prático, esse mesmo mundo real, não é bem isso que a gente vê. A gente vê que pessoas nitidamente estão envelhecendo de formas diferentes, em velocidades diferentes, e parece, e é tentador pensar assim, que existem muitas coisas antes
de dar um remédio para um ser humano para controlar o sinal, o sintoma. E eu não estou dizendo aqui, de forma alguma, que eu, ou mesmo a doutora Marina Landim, somos inimigos de medicamentos. Primeiro, porque isso não é verdade. E segundo, nós estaríamos cometendo uma injustiça em difamar indiscriminadamente os medicamentos. Mas o que nós não podemos ficar alheios é um notório exagero que existe. Qualquer pessoa hoje é capaz de perceber isso. E o mais importante, Marina, e todos que estamos aqui juntos, as pessoas, por esse caminho, não estão melhorando sua qualidade de vida. Eu pergunto aos pacientes que eu recebo no meu consultório, dona Tereza, dona Paula, dona Carla, senhor João, senhor Antônio, do momento que foi prescrito o primeiro medicamento até o momento atual, que o senhor já usa 5, já usa 6, a sua vida vem melhorando? A sua expectativa de saúde vem se alargando? E a resposta é quase unânime. Doutor, parece que é exatamente o contrário. A cada vez que alguém acha um motivo para passar um medicamento, eu me sinto pior. E alguns já chegaram até o ponto de estarem hoje tomando medicamentos para controlar efeitos colaterais de outros medicamentos. Uma coisa completamente ilógica e completamente sem sentido. Então, é esse tema desafiador que eu convidei minha querida e nobre amiga para abdicar um pouco da sua vida e vir aqui dar essa contribuição para todos nós, que é ações para evitarmos o uso crônico de medicamentos. E possivelmente, através dessas ações, nós tenhamos, né, Marina, melhores perspectivas de uma melhor qualidade de vida. Então, doutora Marina Landim é a nossa convidada de hoje. Além de ser um amigo, uma pessoa que eu quero um bem enorme, tenho um respeito imenso pelo seu cabedal, pelo propósito que ela escolheu dentro da medicina. A doutora Marina tem um currículo aqui muito vasto, eu não vou falar se na live é só para citar o currículo dela, né? Mas ela tem uma coisa muito interessante, ela tem uma formação em vários segmentos da medicina, é uma formação muito holística, começa lá pela anestesiologia, né, Marina? A Marina é graduada pela Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba, depois ela fez residência em anestesiologia no Hospital do Servidor Público de São Paulo, depois andou passeando por aí, é membro da Sociedade Brasileira de Anestesiologia, passeou pela longevidade, fez os cursos da longevidade saudável, tem uma noção muito importante sobre os conceitos da hormonologia, passeou lá pela ortomolecular, passeou pela medicina ayurvédica, enfim, é uma pessoa de uma visão universal. Eu não poderia ter aqui um convidado mais qualificado para estar hoje conversando sobre esse tema tão importante, tão relevante. Marina, depois de eu tagarelar sem parar, seja bem-vinda, minha querida, tá? É uma honra muito grande estar aqui hoje com você. A honra é minha, Ítalo, e eu quero dizer que assim, eu estou muito feliz com o convite. Diante de tudo que você falou aí, eu quero deixar expressa a minha gratidão, porque foi contigo, tá? Foi contigo, foi com a longevidade saudável que eu me tornei a pessoa que eu sou hoje, tanto profissionalmente quanto pessoalmente, e até a minha visão do mundo, a minha visão holística, tudo começou com a longevidade, né? Com esse olhar holístico do paciente que vocês têm, que vocês ensinam para a gente e para qualquer pessoa que chega. Então, acho que isso é o mais importante, a gente se encontrar, né, na profissão, a gente saber o nosso propósito de vida enquanto profissionais, enquanto médicos. E tudo que você falou aí, eu assino embaixo, você sabe que eu sou fã de carteirinha e que assim, a relação que a gente leva para os pacientes é muito do que a gente tem dentro da gente, né? E eu achei interessante uma coisa que você falou aí dos medicamentos, né, que um vai puxando o outro, que eu acho muito interessante, que eu sempre falo isso também, é que o efeito colateral de um medicamento, muitas vezes, não é no mesmo órgão para qual o medicamento foi passado. Então, o paciente não sabe que muitas vezes que aquele é um efeito colateral de um medicamento, e aí procura um profissional de uma outra área, né, por conta de um efeito colateral de um medicamento para uma outra área, e assim vai puxando, e assim a gente tem a polifarmácia hoje em dia, que é realmente o grande desafio de nós, como médicos preventivos, mudar a visão das pessoas. Graças a Deus, muita gente já chega dizendo não quero medicamento, ou eu estou aqui para retirar medicamento, né? Eu acho que essa já é uma visão bastante interessante, mas eu acho que eu queria te pedir licença até para dar a minha visão, né, de qual que é a diferença entre medicamento, remédio e suplemento. São coisas completamente distintas, né?
O medicamento a gente usa, teoricamente, para tratar alguma patologia já instalada. E muitas vezes o medicamento não trata, apenas tapa o sol com a peneira, né? Só apenas trata sintomas, mas não trata a causa. Já o que trata a causa são os remédios. E aí é que está a questão. Muita gente tem a visão ou o conceito errado de remédio. Remédio é tudo que é capaz de nos curar. Então, o remédio é o sol, o ar, a água, a natureza, o alimento, as relações interpessoais, o cuidado com a mente, o cuidado com o corpo, o cuidado com o espírito. Isso é remédio. Então, é coisa totalmente diferente de medicamento, né, que é o que a gente compra em farmácias, digamos assim, medicamento para tratar sintomas. E suplemento é o que a gente mais preza nessa medicina, é a gente suplementar, é a gente preencher, né, é a gente encher o nosso organismo, o nosso corpo do que nos faz bem. E aí entra um outro ponto muito interessante, né? Qual é a diferença entre o paciente que está bem ruinzinho para mais ou menos, do paciente que está ok para o paciente que está ótimo? Qual que é a diferença? No laboratório, nenhuma. Porque na maioria das vezes, esses 3 pacientes eles estão normais, né, a níveis laboratoriais. A diferença é exatamente a quantidade que a gente precisa, que a gente tem de suplemento, que a gente tem de vitamina, que a gente tem de mineral, que a gente tem de hormônio, que faz com que a gente consiga um corpo em equilíbrio, e todo corpo em equilíbrio é um corpo totalmente capaz de combater qualquer patologia que queira se instalar. Então, teoricamente, é um corpo que não precisa de medicamento, mas é um corpo que precisa estar sempre remediando com o que é realmente o remédio. A água, o sol, o alimento, a atividade física, o sono, enfim, tudo que a gente acha que deve ser feito para melhorar a qualidade de vida. E abro, se você quiser entrar aqui também, começar a falar, estamos... Eu acho que a gente pode começar, Marina, além dessa definição muito importante, que essa diferenciação que você fez, porque isso realmente é uma confusão muito grande na cabeça das pessoas, né? A gente faz quase que uma lavagem cerebral. Quando finaliza uma receita, você coloca lá magnésio, vitamina C, probióticos, testosterona, T3, e diz para ela, olha, essas coisas circulam naturalmente dentro do seu corpo. Então, você não pode encarar isso como medicamentos. Essas coisas são suplementos que o seu próprio corpo precisa, ou até mesmo produz, mas que no momento atual, elementos clínicos e até às vezes laboratoriais nos moveram a concluir que não há quantidade suficiente para manter o seu corpo em máxima atividade metabólica. E aí, depois que você faz toda essa preparação mental, o paciente chega em casa e passa um WhatsApp e diz, doutor Ítalo, mais aqueles remédios, mais aqueles medicamentos que o senhor passou, eu não estou conseguindo entender como é que toma. Aí lá vai de novo você ter que explicar. Olha, isso não são medicamentos, isso são suplementos. A senhora não está doente, só está fazendo tratamento para doença alguma. Então isso não pode ser um medicamento. Nós estamos tentando devolver ao seu corpo algo em concentrações razoáveis para que, como você de forma muito apropriada mesmo acabou de explicar, o corpo já é uma máquina tão perfeita, tão complexa, com mecanismos tão bem elaborados de autorrestauro e autodiagnóstico, que basta que você não atrapalhe. Eu defendo de maneira veemente essa tese. Nós temos que começar a praticar a medicina com o primeiro intuito, não atrapalhar. Tentar entender a complexidade da fisiologia e não atrapalhar o corpo humano desnecessariamente. E aí, Marina, colocando essa questão de não atrapalhar, infelizmente não é isso que a gente vê no dia a dia, né? Cortando um pouco a carne, para a gente entender o porquê da importância dessa live, hoje eu estou falando do seguinte caminho. O indivíduo sai da sua casa com um determinado problema que o fez marcar a consulta com o médico. Através dessa consulta foi detectada alguma condição que exigiu a prescrição de algum medicamento. Essa pessoa acreditou naquele contexto, foi a uma farmácia, comprou, tomou, morreu. É esse caminho que eu estou falando. Estou falando do caminho da automedicação, eu não estou falando do caminho do balconista que é o médico igual a mim, igual a você, prescreve tudo, toda sorte de substâncias para toda sorte de problema. Se a gente for olhar para esse lado aí, considerando que 80% dos medicamentos consumidos no Brasil são por
diagnóstico, auto-escolha. Eu estou falando desse caminho que uma pessoa teve que passar pelo médico, recebeu uma receita, um diagnóstico, tomou, morreu. Esse caminho é tão grave, a importância dessa live, para que vocês entendam. Uso de medicamentos regularmente prescritos por médicos em uma consulta já respondem pela terceira causa de mortalidade no Brasil. Medicamentos só não matam mais do que o infarto agudo do miocárdio e do que o câncer. Depois dessas duas doenças, a iatrogenia, a doença iatrogênica que mais mata no Brasil é o uso de medicamentos. Então, urge que nós façamos uma releitura de tudo isso aí que está acontecendo e procuremos entender por que nós chegamos nisso aí, doutora Marilande. Na sua percepção, o que é que tem levado este caminho, mesmo a despeito da quantidade de mortes recorrentes que a todo ano só aumenta, as pessoas parecem que ainda não acordaram para essa realidade. Na sua visão, o que está acontecendo? Eu acho que muita falta de conscientização das pessoas, né? Porque é muito mais fácil, por exemplo, um paciente diabético. Vai no médico, ele fala assim, toma esse remedinho aqui, mas você vai ter que tomar para a sua vida inteira. Não precisa mudar nada, apenas tome esse remedinho aqui. O paciente é muito mais fácil tomar o remedinho e colocar na cabeça de que ele vai ser diabético pro resto da vida e que ele não precisa fazer nada, apenas todo dia ir lá e tomar o remedinho. Totalmente diferente da medicina preventiva, que o paciente é o próprio promotor da saúde. Então, a gente, né, como não prescritor de medicamento, como prescritor de suplemento, de uma mudança do estilo de vida, para o paciente é mais difícil. Saber que para ele mudar, para ele se tratar, para ele corrigir essa condição já instalada, ele vai precisar se alimentar melhor, praticar atividade física, desligar a televisão à noite, suplementar várias vezes ao dia, ter uma assiduidade também nisso, que é muito importante, né? As pessoas falam assim, eu vou tomar remédio, medicamento o dia inteiro, de manhã, tarde, de noite, antes do almoço, depois do café. Então, é muito mais fácil pegar um remedinho, colocar na cabeça que o médico falou que esse remedinho vai ser a solução dos problemas, do que realmente se cuidar, olhar para dentro, né? Ter o autocuidado, ter o amor próprio, colocar-se como realmente ator principal aí na conjuntura de ter a sua saúde. Então, acho que falta muito essa vontade, sabe? Esse amor próprio das pessoas de parar e falar assim, peraí, o que eu estou fazendo? Eu preciso me cuidar. E hoje, então, a coisa mais simples que existe, a gente tem muita informação na internet, no Google, pelo Instagram, as pessoas conseguem ver, conseguem saber o que fazer e o que não fazer, né? Então, acho que falta muito a conscientização de cada um e cada um escolher o caminho que quer levar. Porque é aquilo, a gente vê a polifarmácia como causa muito grande de perca de qualidade de vida, de indução de outras doenças crônicas e as pessoas se entupindo cada vez mais de medicamento, né? Então, acho que, ao meu ver, essa é a principal falta de conscientização mesmo das pessoas, falta de vontade, de força de vontade, de mudar o estilo de vida e de entender que a medicina imediatista, aquela que resolve com um remedinho, ela não vai te causar melhora na qualidade de vida, pelo contrário, né? Ela vai talvez melhorar teu sintoma, mas daqui a um mês, e aí, como é que você vai estar? Então esse é o grande questionamento, né? E é o que a gente tenta mudar com as pessoas, pelo que a gente fala, pelo que a gente escuta, pelo que a gente pratica, mas ainda é algo... Muito chão a percorrer, né? Muito chão a percorrer, muito. E uma outra coisa muito interessante, Marina, dentro desse mesmo contexto, é essa situação que muitas vezes desconecta a causa do efeito. É tão imediatista, é tão automatizado esse procedimento de a pressão subiu, está aqui o medicamento, o colesterol aumentou, está aqui o medicamento, que as perguntas básicas não são feitas e levando as pessoas a simplesmente, às vezes, nem entenderem por que estão fazendo aquilo. Então, assim, uma maneira que eu vejo de empoderar o próprio cidadão, né, que tem não só o direito, mas o dever de se empoderar da própria saúde, é as pessoas começarem a aprender a fazer as perguntas certas, né? Não é uma questão de desrespeitar o médico, é uma questão de tentar entender qual é o propósito e qual é o objetivo daquela prescrição. Por exemplo, perguntas muito boas. Doutor, esse medicamento que o senhor está me prescrevendo, ele controla um efeito ou ele elimina a causa do meu problema? Isso é uma pergunta muito importante. Segundo, essa medicação, ela é segura? Ela foi testada?
ela é isenta de efeitos colaterais importantes que podem prejudicar a minha saúde? A terceira, se estivesse na minha situação, o senhor tomaria esse medicamento? Eu acho que com perguntas simples, nós poderíamos redimensionar a relação entre o médico e o paciente. Porque no momento em que este médico começasse a perceber que não tem lógica de causa e efeito aquela proposta terapêutica, ele mesmo iria ter que se buscar, ia ter que se reinventar, ia ter que começar a enxergar a medicina de uma outra maneira. Poxa vida, realmente essa senhora tem toda a razão. Você sabe que essa medicação que eu prescrevi para baixar o colesterol dela não vai tratar a causa, porque o colesterol não aumenta pela falta de estatina. O colesterol no corpo humano é um fator de proteção, é uma matéria-prima preciosa, importantíssima. O cérebro é um punhado de colesterol inteligente que aprendeu a se comunicar. A bainha de mielina, que é a capa protetora que reveste os nossos neurônios, ela é feita de colesterol. A vitamina D, um hormônio que controla mais de 80 funções do nosso corpo, ela é o colesterol modificado sutilmente pelos raios solares que incidem na nossa pele. Os hormônios são feitos de colesterol. Então, onde é que está a lógica de eu passar um medicamento para baixar uma substância tão vital como o colesterol simplesmente porque ele aumentou? A falta de lógica está numa história sórdida que foi criada há algumas décadas atrás, de que o colesterol é causador do infarto. E, no entanto, o que é que a gente vê no mundo real? Cada vez os países ocidentais prescrevem mais remédios para baixar colesterol, e mais remédios, e mais remédios, e mais remédios. No Brasil, por exemplo, nós batemos no peito e nos orgulhamos de dizer que somos o país do mundo que adota os mais rígidos controles do mundo para baixar o colesterol, e, na contrapartida disso aí, o Brasil deveria ser o país que tem menos infarto no mundo. Não é lógico? Ora, o Brasil é o que adota o mais rígido controle. Se as pessoas aqui vão viver com colesterol mais controlado e mais baixo, aqui vai se registrar o menor índice de infarto do mundo. E a grande fator de desequilíbrio em tudo isso é quando você vai olhar para o mundo real, ver que esses países estão usando cada vez mais remédio para baixar colesterol e não existe de um ano para o outro um único caso a menos de infarto. Não se consegue diminuir um miserável caso menos do que no ano passado. Ao contrário, aumenta na mesma proporção que se aumenta o uso dos remédios para baixar colesterol. E eu e você, e muitos dos que estamos aqui, precisamos saber por que isso acontece? Porque, senhores, colesterol causador do infarto, essa é a maior mentira, o maior engodo, a maior fraude já plantada dentro da história da medicina. O infarto agudo do miocárdio não é uma doença de colesterol. O infarto agudo do miocárdio é uma doença inflamatória. Se as suas artérias, o endotélio, está sendo consumido pelas citocinas pró-inflamatórias, o indivíduo vai formar ateroma e ter uma chance de ter infarto, tendo qualquer nível de colesterol, de 1, 10, 100, 200, 800 ou 12 milhões. Não importa. Esse colesterol vai lá para socorrer a artéria, que está sendo lesada pela inflamação, e ele acaba sendo aprisionado dentro daquele contexto, gerando a culpabilidade pelo crime, simplesmente porque ele está dentro da placa ateromatosa. Mas a pergunta é, o que o colesterol foi fazer lá? Como é que a natureza nos dotou propositadamente com a substância designada para nos matar do infarto? Que absurdo é esse? E a pergunta mais importante, por que até o final do século XIX não existia infarto? Então são perguntas que não querem calar. E muitas vezes, Marina, você já se defrontou com essa situação, e eu também. A sua qualificação profissional é até colocada em xeque quando você olha para aqueles níveis de colesterol e vira a página e fala, não vamos nos preocupar com isso aqui. Mas, doutor, o senhor não vai passar um remédio para baixar o meu colesterol? Não vai passar um medicamento para baixar? Não vou. Olhos já abrem assim, já ficam assim, como assim? Não, mas nem viu meu colesterol, mas doutora, tá 220, né? Tem que baixar. E em contrapartida também, tem uma coisa muito importante de se dizer, são os níveis de colesterol baixos demais provenientes do uso de estatina, que eu vejo demais. Gente com colesterol total de 120, com os hormônios lá no pé, com alteração, dificuldade de
de se mover, de se levantar de uma cadeira por conta de um uso de estatina sem necessidade nenhuma, né? Algumas coisas as pessoas que tomam remédio para baixar colesterol não podem deixar de saber. Primeiro, o colesterol aumenta porque ele não está se transformando em hormônio. A primeira coisa que um médico tem que pesquisar quando o indivíduo tem colesterol elevado, não posso nem garantir que é por causa disso, mas é um dever ético buscar a causa. E a causa mais comum é muito simples. O colesterol é produzido do nosso corpo todo dia, e se ele não estiver se transformando em várias coisas, e uma das principais que ele tem que se transformar é em hormônios, ele vai aumentar com 100% de certeza. Então, a primeira coisa que eu tenho que buscar, e doutora Marina também, como é que estão seus níveis hormonais para explicar por que o colesterol subiu. Depois, passou um remédio. Marina, simplesmente nós temos uma obrigação ética de informar para as pessoas que a única coisa prática que esses remédios vão trazer é baixar o colesterol. Mas essas pessoas não vão infartar menos. Existem centenas de estudos que mostram isso aí com total clareza. E o pior, os problemas que essas drogas vão provocar, como você já mesmo colocou. Primeiro, baixar a produção de esqualeno dentro do cérebro. Isso está hoje até na gênese da demência de Alzheimer. Trabalhos demonstrando nos últimos anos que os remédios para baixar colesterol estão causando demência de Alzheimer. Essas drogas impedem que o corpo produza, as células musculares produzam energia, bloqueando a coenzima Q10. E ao bloquear a coenzima Q10, as pessoas vão ter fadiga, fraqueza muscular, diminuição da capacidade física, perda de massa muscular, possibilidade de rabdomiólise, possibilidade de amnésia global. Essas drogas trabalham contra a vida. E nós não podemos ficar aqui de maneira aparvalhada e passiva, vendo o circo pegar fogo, e não tomar partido disso aí. Porque eu acho, Marina, que no momento que você não tem coragem de defender o que você pratica e o que você acredita, você não acredita. E a fé é um atributo que não permite seleção. Só, olha, eu tenho a fé de 73%. Não, a minha fé é um pouco maior do que a sua, a minha é de 85%. Fé é um atributo qualitativo. Você tem fé ou você não tem fé? E se a gente tem fé no que pratica, no que acredita, e nós mesmos usamos isso, nós não podemos ficar calados e deixar que as pessoas continuem sendo enganadas dessa forma vil, simplesmente porque isso é interessante para a indústria da doença. E aqui, Marina, um ponto muito importante que eu gostaria que você discutisse um pouco aqui conosco. A necessidade do cidadão ter consciência de quem é o tutor da sua própria vida, da sua própria saúde, não é o seu médico, é você. E como é que ele constrói um caminho, Marina, para se apoderar desses atributos? Como é que você trabalha com isso aí no seu dia a dia? É exatamente isso, né? E é o que eu falei, porque é muito mais fácil o paciente chegar lá no médico e ele falar assim, não tem problema, o seu colesterol vai diminuir com esse remedinho aqui. Toma esse remedinho para a vida inteira, essa estatina, e vai ficar tudo ok. Então, para o paciente é muito mais fácil ele enraizar aquilo de que ele está prevenido contra qualquer tipo de doença cardíaca e não precisa mudar nada no estilo de vida, né? Mas, Ítalo, acho que o que é mais importante, e a forma como eu trabalho, é realmente conversando e explicando para o paciente como fisiologicamente seu corpo funciona. Eu mostro a tabelinha de produção hormonal e tá lá, colesterol, tá, lá em cima, de vermelho, o maior número que existe na tabela. Então, o paciente entender, né, exatamente essa relação de produção que o corpo produz, né, que apenas 15 a 20% do colesterol é proveniente da alimentação, que os outros 80% é o corpo que produz pela necessidade hormonal, fisiológica, cerebral. Então, a gente começa a criar no paciente uma vontade de estudar. Então, o paciente sai do curso da consulta querendo entender o corpo dele. Então, ele vai saber que aquele colesterol não tem problema, está em níveis mais altos, se a gente está num processo. E outra coisa, quanto mais idade a gente tem, mais colesterol a gente precisa mesmo. O cérebro vai precisar de mais colesterol para funcionar bem mesmo. Então, a gente tem que aumentar esses níveis de colesterol, tem que manter esses níveis mais altos. Então, acho que nada mais justo do que entendermos como que o nosso corpo funciona, para que a gente consiga também ser o principal ator da nossa saúde. E a gente trazer para a gente não ser só apenas receptor de medicamento, a gente tem que parar disso. Eu não vou mais para o médico para receber remédio, medicamento, eu vou para o médico para cuidar da minha saúde, para entender por que o meu corpo está funcionando assim. Interessante que eu tenho uma paciente de 30 anos, que ela tomava anticoncepcional há 15, né, metade da vida.
E ela estava com colesterol, alimentação super ok, se alimentava de alimentos ricos em gorduras naturais do alimento, abacate, óleo de coco, enfim, tudo. O colesterol dela de 330, tomando anticoncepcional. Ela foi para a médica disse assim, nossa, tá muito alto, você tem que tomar remédio para colesterol. Tá, passou. Ela, não vou tomar não. Aí foi em mim. Aí expliquei, a gente parou o anticoncepcional. O colesterol dela, Ítalo, demorou 8 meses para normalizar. 8 meses. Só que o médico, sabe o que o médico passou? O médico passou estatina e disse para ela parar de comer abacate, ovo, óleo de coco e azeite e comer pão integral com queijo de coalho para poder não ter gordura na alimentação dela, para poder o colesterol baixar. Sensacional. Então, assim, a gente olha e fala, meu Deus, para onde que a nossa medicina está indo, né? Por um caminho totalmente contrário à saúde, por um caminho que vai levar a gente para uma qualidade de vida pior. Muitas pessoas estão morrendo aos 60, 70 anos com Alzheimer, com a demência, com o Parkinson, com o câncer, e sendo enterrados 20 anos depois, perdendo 20 anos de vida, de qualidade de vida. Eu costumo dizer que nós temos o dia para nascer e temos o dia para morrer. A gente não vai conseguir mudar isso, isso aí vem lá de cima. Mas a qualidade dos dias que a gente tem aqui depende da gente, depende da nossa saúde, depende da forma como a gente enxerga o nosso corpo. Então, essa mudança é muito importante. O medicamento, gente, ele vem, todo medicamento, não existe um medicamento sem efeito colateral. Não existe um medicamento sem efeito colateral. Qualquer medicamento. Por quê? No dia que existe um medicamento sem efeito colateral, ele virá sem bula. Não é? E só a comprimidinho lá dentro, não tem bula porque esse aqui não tem efeito colateral. O problema, as pessoas não leem bula. Porque se elas lessem, eu tenho a consciência de que se as pessoas lessem da primeira letrinha, da primeira palavra até a última de uma bula, 99% das pessoas rejeitariam medicamentos, com absoluta certeza. Né? É uma coisa caótica e ao mesmo tempo inexplicável. Como é que você vai colocar para dentro do seu corpo uma substância que não existe dentro do seu corpo? Então, o primeiro princípio, o princípio da não homogeneidade, né? A falta de reconhecimento do próprio e do impróprio. Qualquer medicamento é impróprio. Não estamos aqui questionando a necessidade de uma pessoa estar com uma febre aguda, baixar aquela febre, muitas vezes com medicamento. De uma pessoa estar com uma infecção e ter que tomar um antibiótico. Não estamos questionando isso, de forma alguma. Não é esse o questionamento que nós estamos fazendo aqui. O questionamento que estamos fazendo aqui, e que a doutora Marina está apontando aqui com grande competência e brilhantismo, é que não existe efeito inócuo de medicamento. Não existe medicamento sem efeito colateral. Alguns são perceptíveis. Poxa, eu tomei aquilo, estou tonto. Tomei aquilo, me deu uma dor no estômago. Tomei aquilo, sangrei. Tomei um AS, tive hemorragia digestiva. O que nós estamos falando aqui é uma coisa pior do que essa. É que pelo menos 90% dos medicamentos produzem efeitos danosos aos nossos sistemas sem expressão sintomatológica. A pessoa não tem a menor ideia de que está acontecendo algo importante com as suas funções fisiológicas e simplesmente porque ela não sente nada, ela acha que aquele medicamento é inócuo e é seguro. E aí é só olhar os mecanismos de ação. O medicamento ele faz o quê? Ou ele inibe alguma coisa que não deveria inibir, ou ele tenta reaproveitar uma coisa que não pode ser reaproveitada, ou ele tenta expelir alguma coisa de dentro de você que não deveria ser expelida, ou ele bloqueia uma enzima, ou ele bloqueia uma reação metabólica, é inibidor daquilo, bloqueador daquilo. Então é óbvio que se nós estamos intervindo em processos fisiológicos, mais uma vez, não estamos discutindo o mérito do porquê que foi prescrito aquele medicamento, mas nós que estamos discutindo aqui é que, se as pessoas entendessem o que é causa, o que é efeito e aonde os medicamentos usam, elas rejeitariam 99% dos medicamentos. E principalmente porque elas não se sentem melhor e nem vivem melhor tomando a maioria dos medicamentos. São esses questionamentos simples que eu e a doutora Marina estamos tentando trazer aqui para a reflexão de todos vocês. Totalmente diferente a necessidade de um medicamento de forma aguda e um medicamento de forma crônica, né? A imunidade, né, manter um corpo em equilíbrio, a gente não consegue de um dia para a noite. A gente precisa de anos de, digamos que, coerência, precisamos de anos
de assim, que a gente realmente tente fazer aquilo, se organizar. Então, não é de um dia para a noite. Muitas vezes a gente vai precisar, em algum momento, de um medicamento de forma aguda para uma febre, uma infecção, enfim. Mas a gente mantendo o nosso corpo em equilíbrio ao longo de anos, mantendo essa atividade aí toda corretinha, a tendência da gente precisar de medicamentos até de forma aguda é mínima, gente. Porque doença nenhuma se instala em corpo perfeitamente em equilíbrio. Né? E é impossível, sabe, Ítalo? Você falou muito aí de medicamento, e tem acho, duas coisas que eu acho muito importante a gente falar, que são os anticoncepcionais e os antidepressivos. Eu acho que para mim são os mais comuns, os mais fortes e os mais danosos, digamos assim, porque é tão interessante, né? O nosso corpo ele funciona em sistemas. Nós temos o sistema respiratório, o sistema cardiovascular, o sistema neurológico, o sistema endócrino, e assim como todo sistema, um sistema ele precisa de que todos as suas estruturas estejam perfeitamente encaixadas para que aquilo rode e funcione bem. Então, quando a gente fuma, a gente não tem risco só de câncer de pulmão, a gente tem risco de câncer em todo o sistema respiratório. Né? Então, quando a gente toma um anticoncepcional hormonal oral sintético, ou quando a gente implanta, ou quando a gente coloca em forma de DIU, dispositivo intrauterino, um anticoncepcional sintético, a gente está atrapalhando o bom funcionamento de todo o sistema endócrino. E é tão interessante isso que a tireoide é muito sentida nas mulheres, né, principalmente pós-anticoncepcional, por conta de toda a alteração da enzima, da iodinase, enfim, que eu acho que não dá nem pra gente aprofundar muito nisso, mas é tão interessante que muitas vezes eu pego pacientes com tireoide bem meia boca, e aí eu falo, olha, nós precisamos otimizar a sua tireoide, ela não tá boa. E a paciente diz assim, meu Deus, não quero tomar remédio da tireoide, medicamento da tireoide a minha vida inteira. E aí eu pergunto, e você toma anticoncepcional há quanto tempo? Né? Que é um hormônio que tem efeito contrário, o efeito de bloquear os níveis hormonais, e a pessoa não quer tomar um remédio, um medicamento para tireoide, um suplemento para tireoide, suplementar, repor, modular o hormônio da tireoide, e acha que está tomando medicamento para tireoide. E o medicamento que ela está tomando, na verdade, é o anticoncepcional que está causando todo esse processo. Né? E aí vem uma coisa seguida da outra. Vem o anticoncepcional, altera o colesterol, vai para o médico, toma simvastatina, estatina, e vai, modifica a alimentação, coloca carboidrato, tira gordura, e aí fica uma bagunça louca. E a gente vem e de brinde ganha o quê? Uma depressão, uma ansiedade, uma síndrome do pânico, vai para o psiquiatra, começa a tomar medicamento antidepressivo. Um medicamento não funciona, melhora um pouquinho, mas por 2 meses não está funcionando, aumenta a dose. Chegou na dose máxima, pega a dose máxima e soma a dose mínima para poder dar uma dose maior. Não funciona, acrescenta outro, e o paciente só deteriorizando, né? E aí a polifarmácia que começa desde os 20 anos, que a gente vê paciente jovem com 20 anos usando vários antidepressivos, anticoncepcional, que é uma coisa que dói no coração, dói no peito da gente quando a gente vê a fisiologia do corpo tão lindamente criada por Deus para funcionar de forma perfeita, sendo estragada por condutas totalmente antifisiológicas, né? Condutas totalmente anti-humanas, eu diria. A sua colocação é bem pertinente. Eu acho que é anti-humano mesmo, tá? Porque ou a pessoa tem um completo desconhecimento do que está fazendo, e se tem, não deveria fazê-lo, né? Não se pode colocar um macaco numa loja de louças. E se tem e faz, e sabe que há um dano, e não discute, chega a ser hediondo, né, Maria? Chega a ser hediondo. E aí, uma coisa que você colocou bem na sua fala, a respeito de anticoncepcionais, precisamos tentar clarear um pouco aqui a cabeça das pessoas que anticoncepcionais não são hormônios. Anticoncepcionais são medicamentos cujas moléculas são fabricadas de uma maneira artificial e agem no corpo humano como se fossem hormônios. Por quê? Porque elas vão agir buscando receptores para os nossos próprios hormônios. E a coisa mais simples que a mulher precisa entender é que, quando ela está fazendo uso de anticoncepcionais, ela está submetendo-se involuntariamente a uma menopausa química. A mulher que começa a tomar anticoncepcional, ela passa a ter um bloqueio gradual
da sua própria capacidade de produção e ela entra num processo absurdo, que é a incapacidade de produzir os próprios hormônios. E aí, porque a doutora Marina muito bem pontuou, uma grande parte dessas mulheres aumenta colesterol. Aumenta porque o corpo não está utilizando esse colesterol para produzir hormônios. E não está utilizando por quê? Porque essas drogas impedem que o corpo produza seus próprios hormônios. E isso não pode, Marina, de forma alguma, ser prescrito sem uma discussão. E aí não estou falando nem de outros problemas tão graves quanto esse. Eu não estou falando, por exemplo, que os anticoncepcionais aumentam o risco de tromboembolismo, aumentam o risco de fenômenos vasculares como acidente vascular cerebral, principalmente o isquêmico em mulheres jovens, aumenta o risco de obesidade, faz com que essas mulheres vivam sem a produção dos seus próprios hormônios, abreviam a vida útil dos ovários, comprometem de forma severa a fertilidade futura e a capacidade funcional desses ovários. Essas mulheres vão ter problemas importantíssimos no dia que quiserem engravidar. E essas drogas aumentam de maneira exponencial o risco de câncer de mama. Porque essas drogas adulteram a biologia da mama, aumentam a expressão epigenética de receptores proliferativos de mama, e os estudos mostram um após o outro, em fileira, estudos em dominó, que essas drogas, principalmente quando começa-se a usá-las com menos de 20 anos de idade, coisa corriqueira, hoje não é mais surpresa nenhuma uma mulher começar a utilizar anticoncepcional com menos de 20 anos, ninguém fica abismado por causa disso. Se usa essas drogas até para tratar acne, até para tratar TPM, até para tratar irregularidade menstrual, se brinca e se infantiliza isso, né? Se infantiliza, como se nós estivéssemos prescrevendo um copo com água, e quando essas mulheres chegam ali por volta dos 30, 35 anos de idade, onde as mamas começam a sofrer as primeiras modificações estruturais, haja mulher jovem a ter câncer de mama. Eu acho que isso é uma coisa que você está vendo todo dia, Marina, e eu também. E as pessoas ficam procurando. Por que essas mulheres estão tendo tanto câncer tão jovens? Ah, é assim mesmo, é a natureza, é porque a tia dela teve um câncer, a mãe teve um câncer, e nós não estamos deixando a conexão alimentar o raciocínio, que a mãe, a tia e a irmã e ela, todas começaram a usar anticoncepcionais jovens. É o caos instalado e nós não podemos continuar silenciados diante desses absurdos. Quem quer que os tenha cometido, não é culpa minha, nem é culpa sua. Mas a minha paciente não sai do meu consultório sem ser informada a respeito disso aí. É nosso dever estar explicando isso aí. Daí a importância dessa live, doutora Marina. O que fazer para que as pessoas consigam viver com menos medicamentos, mesmo que hoje a cada esquina tem uma farmácia olhando para outra. O que fazer, doutora Marina? Como é que você trabalha com isso? Qual é o caminho de informação, qual é a trilha de conhecimento que você segue para tentar nos formatar um reset na cabeça dessas pessoas, para que elas tenham uma percepção diferente do que é que elas estão fazendo quando colocam um medicamento para dentro do corpo delas. Como é que você trabalha isso? Ítalo, conversando é o principal ponto, né? E eu acho que o mais interessante de tudo é a gente entender e conversar com o paciente, de falar para ele a importância desse equilíbrio que ele precisa ter entre o corpo, a mente, o espírito, o que ele está suplementando, o que ele está comendo, como ele está digerindo, a parte que ele está comendo que está sendo absorvida, como que ele está tratando o intestino. É uma coisa tão grande, gente, que não dá para a gente conversar com o paciente, simplesmente saber, olha, que teve exame de ultrassom, tem vários cistozinhos aqui, tu tem um bigodinho aqui, toma aqui um anticoncepcional, né? Porque você tem síndrome do ovário policístico, com 12, 13 anos. Então, não tem nada mais forte do que a conversa com o paciente e fazer ele entender a fisiologia dele. E essa união de corpo, mente e espírito é o mais importante. E outra coisa mais também importante que eu falo qual é a época da idade, qual é a idade da mulher, principalmente, que ela tem mais ovários policísticos? Adolescência. Por quê? A alimentação está totalmente errada, é muito difícil ser um adolescente comer correto. Né? O adolescente está com as oscilações do humor, dos hormônios muito grandes, e aquilo vai gerar uma reação local no ovário, ele está se adaptando, se acostumando às novas quantidades hormonais, então é óbvio que ele vai ficar policístico,
em resposta a tudo que está sendo oferecido para ele, de forma inflamatória, de forma alimentar, de forma de medicamento, de forma de álcool, né? Então, tudo isso a gente tem que colocar em prática e conversar com o paciente. E assim, graças a Deus, né, eu exponho, eu falo, eu converso, eu mostro, eu desenho, eu escrevo e digo, essa é a minha opinião, esse é o meu modo de ver, tá aqui. Quem decide é você. É você. Quem decide é você. Ah, mas eu estou na dúvida porque o meu médico disse que eu não posso ficar sem anticoncepcional porque eu tenho endometriose. A minha visão é essa. Quem decide é você. Quer experimentar a minha? Eu tô junto. Não quer? Tudo bem, respeito. Mas, Vitor, é uma coisa que a gente não pode brincar, né? A gente está aqui, eu acho que quem procura a gente já procura com esse intuito, sabendo que a forma que a gente trata é diferente. E tem resposta, porque muitas vezes as pessoas chegam para a gente já de inúmeros médicos sem resposta, sem sucesso no tratamento, sem sucesso no sintoma, ou piorando cada vez mais. Cansaço, fadiga, indisposição é sintoma de qualquer doença que um dia vai se instalar no corpo. Os 3 primeiros estágios de qualquer doença, eles estão no nosso campo sutil, que é no ego, que é na nossa autoimagem, no nosso autocuidado. E isso se manifesta como? Com cansaço, fadiga e indisposição. E é tão interessante que esse sintoma está relacionado com inúmeras carências, tanto hormonais, quanto de vitaminas, quanto de minerais, quanto carências afetivas e mentais e espirituais também. Enorme nesse campo. Às vezes até carência de água, que as pessoas não lembram de beber, trocam água por medicamentos, né? Trocam o solvente universal por uma droga dentro de uma caixa. É uma coisa louca, né? É difícil entender a cabeça humana. É difícil entender. Mas quando a gente consegue fazer essa lavagem, ou pelo menos plantar uma sementinha, eu digo que se a gente plantar uma sementinha e o paciente regar todos os dias, é um caminho sem volta. É uma medicina preventiva sem volta, porque a qualidade de vida que o paciente consegue ter com as suplementações, preenchendo do que o corpo precisa e retirando o que o corpo não precisa, é uma coisa absurda. A energia que seria gasta para metabolizar um medicamento, sendo gasta para ter mais disposição, mais energia, mais humor, mais libido, um sono de qualidade, é outra coisa. Então, o que a gente começa aplicando na gente, na nossa família, a gente vê a diferença que aquilo faz, e quando a gente abre, a gente aplica nas pessoas, a gente vê as pessoas mudando, a gratidão que a gente recebe disso, né? Parece que é assim, adubo para a gente continuar aqui nessa missão, falando, espalhando. Eu acho que o que é mais importante é o que a gente faz, né? A gente conversar. E outra coisa, né, Marina? Eu acho que um outro ponto de muita importância a se ressaltar é a coerência que nós todos, desse grupo, procuramos manter com o discurso e a prática, né? Esse canal de comunicação. Pratique aquilo que você preconiza. Nós, desse grupo, temos o enorme cuidado de estarmos bem, porque esse é o nosso dever. Se nós somos tratadores de saúde, você já me viu falando isso incontáveis vezes, eu tenho que ter mais saúde do que a soma de todos os meus pacientes juntos e ainda dá troco. Não tem sentido algum você estar falando de uma coisa que você acredita e não pratica, porque o simples fato de você falar e não praticar já está demonstrando incoerência. Você não acredita, porque se acreditasse, você faria. Então, talvez eu não conheço um outro movimento dentro da medicina onde todos os médicos que preconizam e utilizam isso nos seus pacientes, utilizam antes neles e nos seus familiares. É uma forma de manter a coerência, Marina, e uma outra coisa também muito importante, é um modelo inevitável. Nós não podemos mais contar apenas com a medicina curativa. A medicina curativa é nobilíssima, é belíssima. Você mesmo, enquanto praticou anestesiologia, deve lembrar claramente quantas vidas você salvou e essas pessoas serão gratas a você até o fim da vida. Muitas delas nem tiveram a oportunidade de lhe conhecer, sabia que tinha um anjo ali contribuindo para salvá-las, mas chega um ponto em que não se pode mais ficar olhando só para isso, só para espera passiva de algo que poderia nem acontecer, e eu admito que aquilo vai acontecer só porque eu tenho uma determinada idade e não fazer nada contra isso,
É absolutamente inaceitável, porque, além dessa questão que você muito bem colocou, da qualidade de vida que nós precisamos buscar, outro ponto importante é a quantidade de vida que nós estamos ganhando. Olha só o que eu vou falar aqui. A partir do ano 2029, o ano 2029 é amanhã. Não é uma coisa fora do alcance da nossa visão. Nós estaremos vivos para ver isso aí. A partir do ano 2029, nós atingiremos uma coisa que chamamos dentro do nosso grupo de curva de escape da longevidade. O que é isso? Para cada um ano que eu viver após 2029, eu ganharei mais um ano de bônus no final da conta. Então, imagina, se nós colocarmos hoje que a expectativa global de vida no Brasil, por exemplo, para uma mulher, está em torno de 84 anos, na perspectiva de hoje, é óbvio que em 2029 isso vai estar muito maior, mas o simples fato dessa mulher viver 10 anos, de 2029 a 2039, isso já vai ampliar naturalmente a expectativa de vida dela para 94 anos, sem ela precisar fazer nada, apenas estar viva e ser alcançada pelas novas biotecnologias. A conclusão, não dá mais para ficar esperando pela doença. O mundo não tem mais como pagar pela doença. E outra coisa, o mundo também não tem mais como pagar por aposentadoria. Tá? As pessoas ainda estão delirando, ainda patinando na maionese, achando que quando completarem 65 vão se aposentar. Isso não vai acontecer. Dentro de menos de meio século, nós teremos que extinguir as aposentadorias das nossas relações sociais, o que nos vai levar a uma situação inevitável. Ou esse indivíduo está morto, ou ele vai ter que se manter saudável para continuar no mercado de trabalho. Porque quando não vai mais ter aposentadoria, nós vamos mudar esse ciclo de estudar, ingressar no mercado de trabalho, trabalhar, se aposentar, por um ciclo. Estudar, trabalhar, lazer, estudar, trabalhar, lazer, estudar, trabalhar, lazer, até o fim da vida. Conclusão, para que o indivíduo cicle entre trabalhar e estudar lazer, é absolutamente óbvio que ele vai ter que que ele vai ter que estar saudável. E não vai ser carregando uma sacola com 15 medicamentos nas costas que ele vai conseguir se manter saudável. Então, é um modelo inevitável. É óbvio que os dinossauros que são contra essa realidade estão debatendo, né, moribundos, batendo o rabo de um lado para o outro, agonizando e contra esse movimento, mas não tem jeito, senhores. É um movimento que veio para ficar e não tem solução para a medicina sem que haja um forte investimento na parte preventiva, no tratamento da saúde e redução drástica do uso de medicamentos. É simples assim. Não é porque eu quero, não é porque a doutora Marina quer, é porque a realidade que está posta exige essa mudança radical. Como é que você vê tudo isso, Marina? É interessante, né, que muita gente fala assim, eu não tenho medo de repor meus hormônios, tenho medo de hormônio, mas não tem medo dos 10 medicamentos que tomo em casa. Você viu que coisa louca? As pessoas têm medo do sol. Eu aprendi na medicina que aonde o sol entra, a doença sai, mas Exato. esse conceito foi distorcido. As pessoas têm medo do sol, que nos faz viver bem. As pessoas têm medo do colesterol, que nos faz viver bem. As pessoas têm medo dos hormônios, que nos fazem viver bem. Mas não tem medo de medicamentos, por exemplo. Não. A pessoa não tem medo de tomar um escitalopram, que aumenta em 700% o risco de suicídio, e as pessoas não têm medo de nada disso. É uma loucura. O mundo está realmente virado de ponta cabeça e a gente precisa de informação de qualidade, Marina. É a única forma de nós modificarmos essa realidade. E é interessante isso, porque nós fomos feitos igual todos os outros animais, para nascer, crescer, reproduzir e morrer. Tá? Isso aqui é ciclo natural da vida. Mas o que acontece hoje em dia? A gente nasce, cresce, reproduz e vive muito mais antes de morrer. E esse viver muito mais é que está sendo prejudicado de qualidade. Por quê? Porque a gente está exatamente indo contra a fisiologia. Nesse viver mais, ao invés de a gente repor o que o corpo tem mais jovem, né, antes da reprodução, aos 20, 25 anos, a gente está usando medicamento. Então, isso está atrapalhando totalmente a qualidade do envelhecimento, está acelerando as doenças crônicas e atrapalhando tudo. Então, as pessoas têm medo de hormônio, que é uma coisa que a gente produz, que a gente precisa, mas não tem medo de medicamento, que é uma coisa que o nosso corpo não sabe como fazer, não sabe como lidar, e acaba que, para cada medicamento, lógico que vai ter um efeito colateral. Por quê?
O medicamento vai lá, ele age onde tem que agir, diminuindo algum sintoma, mas o que sobra dele vai ser metabolizado e vai para algum outro órgão causar algum outro tipo de doença. Então, esse nascer, crescer, reproduzir, viver muito mais e morrer muito tempo depois, ele está sendo com a qualidade muito perdida, muito prejudicada, exatamente pela falta de informação. Né? Quantas pessoas, Ítalo, quantas pessoas existem, principalmente mulheres, com constipação, tomando laxantes, sem se preocupar com a causa da constipação, sem repor o magnésio, que é importantíssimo. A gente perde magnésio no suor e as fontes alimentares de magnésio são paupérrimas. Por quê? Porque o solo não tem mais magnésio. O solo antigamente tinha 102 minerais, hoje em dia ele tem 4, 5. Magnésio é muito pouco. Então, a falta de magnésio no corpo está gerando uma constipação, que está gerando um uso indiscriminado de laxante, de medicamento, que está alterando rim, filtração glomerular, que altera um monte de coisa no corpo. Bola então, de neve. É uma bola de neve, né? Então, o que a gente vê, infelizmente, na prática é isso. E essa medicina, que até você começou falando, uma visão nova da medicina, nova para, né, para quem? Porque a gente, né, Ítalo, a gente preza exatamente pelo que é antigo, né? A medicina ayurvédica, que é uma coisa interessantíssima, é muito difícil aplicar a medicina ayurvédica no paciente. A medicina ayurvédica me fez enxergar o mundo de outra forma, enxergar a medicina de outra forma, mas para o paciente aplicar é muito difícil. Muito difícil. Por quê? É uma medicina milenar, tá? Existem relatos de mais de 5.000 anos antes de Cristo. Então, assim, antes de Cristo já tem relatos da medicina ayurvédica. É uma medicina que utiliza planta, o sol, a yoga, a respiração, a massagem, a concentração, os chás, os doshas, os 5 elementos da natureza, fogo, terra, ar, água, né, éter, como base. Ela mostra que nós somos feitos da mesma matéria do universo. O problema da medicina ayurvédica é que esses componentes não são vendidos em farmácias nas esquinas. Esse é que é o maior e o grande problema. Exatamente. E não são tocáveis, né? Muitos deles não são tocáveis. Então as pessoas não conseguem entender de que nós somos feitos da mesma matéria da terra, da árvore, da planta. Então isso é muito difícil entender. Mas quando a gente entende e quando a gente começa a entender, os horizontes se expandem, né? Se expandem. Vou usar até uma frase sua. A gente sai da caixinha. E, gente, sair da caixinha é a maior evolução que vocês podem se dar de presente. Seja na saúde física, mental, espiritual, a sua convivência com o mundo, a sua convivência com a família, com os amigos. É a maior evolução e o maior presente que você pode lhe dar. É sair da caixinha, é colocar a cabeça para funcionar, é estudar, entender a fisiologia do seu corpo. Você não precisa ser médico para entender como seu corpo funciona. Não precisa mesmo. De jeito, só precisa se amar. Um legado importante também, Marina, que as pessoas aprendam a fazer as perguntas certas. Não é buscar as respostas certas, as perguntas certas. Finalizando, doutor, esse medicamento é seguro? Ele controla um efeito ou ele elimina a causa? O senhor teria coragem de tomar? E essa substância existe no nosso organismo, no meu, no do senhor? São perguntas que chegam a ser tolas, mas que são absolutamente... Olha, caiu aqui um livro da minha estante, quase que bate no meu pé. Bom, mas é bem interessante essa. Mas, Marina, eu quero aqui, meu amor, agradecer a você. A conversa está tão agradável que eu nem percebi que o tempo voou, né? E quero deixar aqui a minha profunda gratidão pelo seu tempo, pela sua contribuição maravilhosa, por fazer com que essas pessoas que estão aqui nos assistindo e que ainda vão nos ver lá no YouTube, vai fazer um upload lá para o YouTube, reflexionem, pensem e, de fato, entendam que a saúde está nas nossas mãos e a escolha de manter-me saudável ou doente depende pouquíssimo de genética e depende muito do seu conhecimento que vai levar à qualidade das suas decisões. Um beijo enorme no seu coração, fica com Deus e a minha profunda gratidão pelo brilhantismo e pela generosidade com que você esteve aqui conosco. Gratidão é minha. E, gente, o Ítalo, ele é tudo isso daí que vocês veem, certo? Ele é maravilhoso, ele abre o nosso caminho. Quem for médico, que estiver assistindo, não deixem de
tirar um pouquinho do tempo de vocês para tentar entrar nesse mundo, para salvar muito mais gente, que eu acho que esse é o nosso propósito. Esse é o nosso propósito. Esse é o nosso propósito. Né? Marina Landim, vamos em frente, meu amor. Beijo. Fica com Deus. Abraço e tudo de bom para você. Deus lhe ilumine e lhe abençoe. Amém. Vocês também. Fiquem com Deus.